Vamos continuando. Segmentos congruentes. Vamos lá. O que é segmento congruente? Segmento, olha, ele tem começo e tem fim. Começo e fim. Então, o segmento AB e o segmento CD, eles são congruentes porque eles têm a mesma medida. Olha como que eu represento um segmento congruente. AB, os tracinhos e um tio em cima. Então, quer dizer que o segmento AB é congruente ao segmento CD, porque os dois têm a mesma medida. No caso, os dois medem 5 centímetros. Ok? Então, terminamos as retas e vamos partir para os ângulos agora. Vamos ver os ângulos. Os ângulos, eles estão na página 183. Vamos seguir na apostila também. Olha lá. O que é ângulo? Ângulo, ele tem duas semirretas, ó. A semirreta OA começa no ponto O, passa pelo A e continua. É uma semirreta. Começa no ponto O, passa pelo ponto B e continua. Outra semirreta. Então, o que é ângulo? Encontro de ele tem duas semirretas. Ó, a abertura que fica aqui no meio, tá vendo? Olha a abertura. Isso é o ângulo, correto? Essa abertura. Então, o vértice do ângulo é o O, correto? Esse pontinho aqui é o vértice, tá? Então, o ângulo, ele tem uma abertura. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma porta na casa de vocês. Se você abrir a porta, ela totalmente, ela vai tendo aberturas. Então, cada abertura indica se o ângulo é de 10, 20, 30. Conforme eu vou fechando a porta, o ângulo vai diminuindo. Conforme eu vou abrindo a porta, o ângulo vai aumentando. Então, isso é ângulo. Ângulos congruentes, olha aqui, isso aqui é um ângulo. O ângulo, olha como eu represento o ângulo. O ângulo A, B, C. E coloca um chapéuzinho aqui em cima do B. Olha bem, indicação do ângulo. Ó, o ângulo DEF, ó a indicação. Olha bem, ó, em cima aqui. Os dois ângulos, eles têm as mesmas medidas. Os dois têm abertura de 50 graus. Eles têm a mesma medida. Então, esses ângulos, eles são congruentes. A representação, tracinho e o tio. Então, ABC é congruente a DEF. Continuando. Classificação dos ângulos. Olha lá. Isso aqui é um ângulo, certo? O ângulo... Esse aqui eu coloquei errado, aqui é 0, tá? É o O. Então, o ângulo AOB é um ângulo reto. Olha a representação do ângulo reto. Esse risquinho aqui no meio indica que é um ângulo reto. É um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo mede 90 graus. Esse ângulo aqui, ó, essa abertura do ângulo, a gente pode observar que é menor que o 90 graus, não é? Sim, ele é menor. Então, aqui, ângulo agudo, medida menor que 90 graus. E vamos deduzir que aqui seja 45 graus. Esse ângulo é menor que 90 graus? Sim, então ele é um ângulo agudo. Aqui eu estou colocando só dedução, porque para nós... Realmente, nós temos que ter um instrumento que chama transferidor para nós medirmos corretamente quanto que mede esse ângulo. Estou dando só exemplos. Então, faz de conta que esse ângulo mede 45. E realmente, você pode perceber que esse ângulo aqui é 90, ó, a abertura do ângulo. E aqui é menor, então 45. Então, todos os ângulos menores que 90 graus, ele chama-se agudo. O ângulo de 90 graus chama-se reto. Olha aqui para vocês verem. Olha aqui a abertura desse ângulo agora, ó. Percebemos que, olha aqui, ele é maior que 90 graus. Então, todo ângulo maior que 90 graus e menor que 180 graus, ele é um ângulo obtuso. Vamos colocar um exemplo que esse ângulo aqui meça 100 graus.
nós pegamos o instrumento do transferidor e medimos e achamos 100 graus. Você pode até olhar na apostila. A apostila, ela vem indicando certinho e vem ensinando vocês a trabalhar, tá? Olhem na apostila na página 184, que vem explicando certinho como usar o transferidor, ok? Então, o ângulo obtuso, ele é maior que 90 e menor que 180 graus. Então, ele tem que ser um exemplo. Vamos dar um exemplo que esse ângulo aqui mede 100 graus. Então, ele é obtuso. Agudo, menor que 90. Reto, 90 graus. E o ângulo raso? O ângulo raso é desse jeito aqui. Ele vai medir 180 graus. Então, o ângulo raso, a medida dele é 180 graus. Vamos lá. Posição entre duas retas no plano. O plano é numa folha, num quadro, enfim. Quando as retas estão, ó, reta R e reta T, são retas paralelas. Por quê? Essas retas nunca vão se encontrar. Elas vão para o infinito paralela e nunca se encontram. Então, retas paralelas, ela nunca vai se encontrar. Olha como representa a reta paralela, os tracinhos aqui. Então, o que é reta paralela? Retas que nunca se encontram nem no infinito. Retas concorrentes é aquela que tem um ponto, elas se cruzam. Quando elas se cruzam, o nome delas são retas concorrentes, que elas se encontram. Olha como eu represento reta S, X, reta T. Então, é a representação das retas concorrentes. Ela tem um ponto de cruzamento. Retas paralelas não se cruzam nunca. Retas coincidentes é uma em cima da outra, ó. Eu tenho a reta R e a reta S está no mesmo lugar. Ela está aqui, ó, uma em cima da outra. São retas coincidentes. A representação são 3 risquinhos, ó. Ok? E retas perpendiculares. A reta perpendicular, ela forma uma cruz, tá? E ao formar essa cruz, ela forma aqui, ó, formou um ângulo de 90 graus, um ângulo de 90 graus, 90 graus e 90 graus. Então, a reta perpendicular, correto? Ela forma ângulos de todos os lados de 90 graus. Professora, mas não é igual a reta concorrente? Não, a reta concorrente não forma ângulo de 90 graus. A reta perpendicular, ela forma ângulo, ó, é uma cruz de 90 graus. E eu esqueci de colocar aqui para vocês. Olha como que eu represento a reta perpendicular, ó. Dessa forma aqui, tá? Então, essa é a posição entre duas retas no plano. Tá na página 185. Quero lembrar para vocês que eu fiz um resumo de retas e ângulos, mas que vocês têm todas as explicações nas páginas da apostila, ok? Vamos seguir para os exercícios agora.